Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero falar sobre o fundo imobiliário HGLG11. Será que vale a pena investir? Agora para o mês de junho o fundo vai pagar um dividendo um pouco acima do seu normal. Então eu vou trazer uma análise para vocês e bastante informação que vai ajudar vocês no estudo do fundo imobiliário e quem sabe numa decisão de compra ou não. Então eu conto com vocês curtindo esse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu trago bastante conteúdo de qualidade e busco ajudar cada vez mais as pessoas a investir melhor. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, o fundo imobiliário HGLG11, também conhecido como CSHG Logística, é um fundo imobiliário do Credit Suisse. Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está sendo cotado a R$ 169,50. Então, fazendo uma análise desse fundo, o primeiro ponto que eu analiso é a qualidade do gestor. Então, como vocês podem ver, o CSHG é o segundo gestor com o maior valor de mercado entre todos os gestores dos fundos imobiliários, com aproximadamente 9 bilhões e meio sob custódia. Então, é um fundo muito grande, bem conhecido no mercado. Além do HGLG11, ele administra mais 6 outros fundos imobiliários e vários deles são bem tradicionais e já bem antigos dentro da Bolsa de Valores. Isso mostra que é um gestor de qualidade com um longo histórico e com bastante competência. Então, o segundo item que eu olho é o segmento do fundo. Isso também é importante para a gente saber o potencial que esse fundo imobiliário tem no longo prazo. Então, como eu já falei, o HGLG11 é um fundo de galpão logístico e esse é um dos setores que, para mim, é um dos que mais tem potencial de valorização e de rentabilidade no futuro. Isso tem muito a ver com o crescimento que esse setor vem tendo nos últimos anos e mesmo com esse crescimento é um setor que ainda tem muito para se desenvolver e crescer com o passar do tempo. Só que o HGLG11 ele não tem apenas galpões logísticos para aluguel, ele também tem uma pequena parte do portfólio onde ele trabalha com desenvolvimento, ou seja, ele compra para revender alguns imóveis e também constrói imóveis para revender. Como vocês podem ver aqui, ó, o objetivo dele é comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. Como vocês podem ver aqui, a composição do fundo, de acordo com o patrimônio líquido, tem 1,9 bilhão para imóveis. Esses são imóveis com o intuito de trazer um rendimento mensal e também trabalhar com o desenvolvimento. 316 milhões de reais está investido em outros fundos imobiliários, então ele tem uma pequena participação em alguns outros fundos imobiliários. 79 milhões está em CRIs, que são recebíveis imobiliários. 343 milhões está em caixa. Esse é muito importante ver que esse fundo imobiliário está com um caixa bem grande e na análise isso pode acabar confundindo os investidores e trazer uma falsa impressão que esse fundo é ineficiente. Só que é bom sempre analisar que esse fundo passou por uma emissão há pouco tempo atrás, vai fazer uma nova emissão e esse dinheiro ele demora um pouco para ser investido corretamente, sem contar que o fundo imobiliário teve um acordo que foi rescindido, então isso acabou afetando por um tempo esse fundo imobiliário. Mas com certeza um fundo imobiliário desses não vai ter um percentual tão grande de dinheiro parado em caixa. Isso é apenas um momento. O terceiro ponto que eu analiso muito é a taxa de administração do fundo. Então, como vocês podem ver aqui, o Credit Suisse ele cobra 0,6% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo. Então, essa taxa de administração é uma taxa que eu considero bem interessante. Ele não cobra taxa de performance, então eu vejo como positivo essa taxa, não considero uma taxa muito elevada. Em quarto lugar, eu olho para a liquidez do fundo e o HGLG11 é um dos fundos imobiliários com maior liquidez na bolsa. Ele tem uma média de quase 5 milhões de reais negociado diariamente e no mês de abril foram quase 96 mil negócios e um volume de quase 125 milhões de reais. Sem contar que ele tem quase 280 mil cotistas, então é um fundo bem tradicional. Praticamente um quarto dos investidores de fundo imobiliários tem o HGLG11 em carteira. Isso é uma porcentagem muito alta. E esse fundo imobiliário tem 3,19% de participação no IFIX. Então é um fundo bem relevante na Bolsa de Valores. Em quinto lugar, eu olho para diversificação. E o fundo HGLG11 tem uma diversificação muito interessante. O fundo tem 17 ativos em 5 estados diferentes. É muito importante
importante ter mais que um ativo em estados diferentes também, para se acontecer um problema local, não tá com todo o patrimônio exposto nesse lugar. Como vocês podem ver, a maioria dos ativos do fundo imobiliário está em São Paulo, tem uma boa parte também em Minas Gerais e uma boa parte em Santa Catarina. No Rio de Janeiro e em Pernambuco é uma participação bem pequena em relação ao total do patrimônio líquido. Como o HGLG11 ele trabalha com imóveis industriais e logísticos, é bem comum ele ter boa parte dos imóveis em São Paulo, porque se você for analisar, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, ele fica muito perto do centro do Brasil, isso é bom para a logística e ele também está no ponto onde tem mais consumidores. Então é normal São Paulo ser o principal estado com ativos de um fundo imobiliário de logística. O sexto ponto é a vacância física e a financeira. A vacância nada mais é do que a porcentagem que o fundo imobiliário está vago. Por exemplo, se um fundo imobiliário tem 10% de vacância física, digamos que ele tem 10 imóveis, um imóvel está desocupado, então ele está com 10% de vacância física. Aquele um imóvel que representa 10% do fundo, ele não está sendo ocupado. E a vacância física é ruim, porque o imóvel está lá, ele acaba gerando algum custo pro fundo imobiliário e ele não está gerando renda. Então é um prejuízo ter ele vago sem nenhum inquilino. Então é muito importante analisar a vacância. E a vacância financeira da mesma forma. É uma parte do fundo imobiliário que não está gerando renda ou que até pode ser um inquilino que não está pagando. E como vocês podem ver aqui, tem um gráfico da vacância no último ano. Aqui em abril de 2020, como todos já sabem, a pandemia entrou forte no Brasil e a vacância foi aumentando bastante, saindo de 7%, chegando a 11% em junho e julho, chegou a dar uma caída uns meses depois e voltou a subir bastante no final do ano para 17%. E foi justamente nessa época que houve a sexta emissão do fundo, então aumentou o número de imóveis e até conseguir inquilinos, essa vacância aumentou. Muitas pessoas podem olhar para esses números e ver que 15% dos ativos do fundo estão vagos, pode parecer muito, só que tem que olhar mais a fundo isso aqui. Isso aqui se deve principalmente por causa da nova emissão, onde o fundo comprou novos imóveis e ele não conseguiu ainda alocar todos, e também é relevante a crise que estamos passando e ela acaba afetando no curto prazo esse fundo imobiliário. Já vi informações que o fundo imobiliário ele está com negócios encaminhados para os seus imóveis e essa vacância deve diminuir pela metade, então ficando na faixa dos 8, 9%. Para um fundo de logística é muito bom, principalmente um fundo tão grande com tantos imóveis. Baixando de 10% já é uma vacância muito boa para o momento que estamos passando. Aqui, como vocês podem ver, no último ano, em março ele vendeu um centro logístico, em julho ele fez a sexta emissão e comprou os galpões da Extrema, em agosto ele encerrou a emissão e comprou mais 2 imóveis logísticos, o de Itupeva e de Betim. Em novembro ele comprou outro centro logístico, o GR Louveira, e em novembro também aconteceu a rescisão da locação do Betim. E se vocês voltar aqui, vocês podem ver que foi justamente em novembro que a vacância física do fundo imobiliário aumentou bastante. Então tem muito a ver com essa rescisão da locação do galpão logístico em Betim. Em dezembro, houve uma reavaliação de ativos, o fundo imobiliário adquiriu terrenos da Extrema e agora para março de 2021 ele aprovou a 7ª emissão e fez um acordo comercial de locação do imóvel lá em Betim. Como eu já falei, a vacância tende a diminuir bastante agora nos próximos meses. O 7º ponto é a localização dos imóveis. Isso é muito importante analisar. E como vocês podem ver aqui, os imóveis estão distribuídos nos 5 estados que eu já comentei: Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Aqui tem cada um dos imóveis. Uma ressalva muito importante aqui é com um imóvel que está locado para Volkswagen. Esses ativos locados para Volkswagen representam 21,6% de todo o valor patrimonial do fundo e 23,7% da receita contratada. Então, se acontecesse algum problema e a Volkswagen rescindisse esse contrato, ou fosse a falência ou saísse do Brasil, seria a única empresa praticamente que teria um resultado negativo muito grande no fundo. Se você for olhar para as outras empresas, até tem empresas como Lojas Americanas com uma porcentagem relevante, o próprio imóvel em Betim, mas nada comparado à Volkswagen. Mas todo mundo sabe que a Volkswagen é uma montadora muito conhecida
conhecida no Brasil, muito forte, e com o passar do tempo, com esses novos imóveis que o fundo vem adquirindo, essa relevância e esse risco que a Volkswagen traz para a rentabilidade futura do HGLG 11 deve diminuindo. Então não vejo grandes problemas, mesmo no momento tendo um grande percentual dependendo da Volkswagen. O oitavo ponto que eu analiso é o vencimento e as taxas dos contratos. Como vocês podem ver, os vencimentos do contrato praticamente todo em longo prazo. Para 2021 vai vencer apenas 3,8% dos contratos, para 2022 6,8%, para 2023 2,8%. Então agora para os próximos 3 anos, um pouco mais de 13% dos contratos vão vencer. Então é uma previsibilidade muito grande desse fundo imobiliário para os próximos anos. É só em 2024 que vai ter uma parte relevante dos contratos que vai vencer, e a partir de 2025 71%. Então eu vejo que o fundo imobiliário já está com contratos bem longos, e isso traz uma segurança para quem pretende investir no fundo. E a revisão dos contratos para 2021 vai ser de 10%, 2022 39%, e como vocês podem ver, 2023, 2024 e para 2025 em diante, bem distribuído essa revisão dos contratos. 34,3% dos contratos é atípicos e 65,7% são típicos. Os contratos são reajustados pelo IPCA 42,5% e 57,5% pelo IGPM. Então esses são os dois principais indicadores de reajuste para fundos imobiliários de logística. O nono ponto é o dividend yield. Muita gente olha para esse ponto como o mais importante, mas eu não. Eu primeiro busco olhar para a qualidade do fundo imobiliário e só depois eu começo a olhar para esses pontos aqui. Então vamos lá. Aqui no primeiro gráfico, como vocês podem ver, tem o dividendo desde dezembro de 2010, e como vocês podem ver, o fundo costuma pagar praticamente a mesma coisa por todos esses anos, com apenas alguns momentos que houve um dividendo maior, principalmente aqui em 2014 e agora em 2020, com dois dividendos muito acima da média. E para esse tipo de fundo imobiliário, isso acontece quando o fundo vende um imóvel ou quando algum locatário rescinde o contrato, então ele tem que pagar todo o valor do contrato, e aí acaba entrando um baita de um dinheiro de uma só vez para o fundo imobiliário. Então ele acaba distribuindo isso para os cotistas, porque ele é obrigado a distribuir 95% do resultado trimestral. E aqui embaixo vocês podem ver o dividend yield. Desde 2016 ele vem diminuindo aos poucos, agora ele está investindo em negócios, a vacância também aumentou, então isso acaba afetando o dividend yield. Mas eu não vejo nenhum problema nisso aqui. Se você for fazer uma análise, nos últimos tempos ele vem pagando de 0,4 a 0,5% ao mês, então ainda é um dividend yield bem atrativo. O décimo indicador para mim é o P sobre VP. Esse fundo imobiliário é o legítimo exemplo de um gráfico do valor patrimonial perfeito desse fundo imobiliário. Além do fundo imobiliário fazer as emissões para comprar novos ativos, isso acaba sendo diluído porque são criadas novas cotas para isso. Quando o fundo imobiliário consegue valorizar seu patrimônio por cota, isso mostra que o fundo imobiliário está fazendo um bom exemplo. Poucos fundos imobiliários de verdade conseguem manter sempre crescendo esse valor patrimonial por cota. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo imobiliário está com um P sobre VP de 1,15, então ele está um pouquinho acima do seu valor justo, mas eu ainda vejo pela qualidade do fundo que ainda é um preço aceitável para o investidor. Aqui também o fundo imobiliário trouxe um gráfico de rentabilidade desde o seu IPO, onde ele compara o rendimento do HGLG, que é esse gráfico azul forte, com o rendimento do CDI bruto, que é a linha roxa, o ganho de capital do HGLG, que é a linha azul clara, e o rendimento do IFIX, que é o verde. Então, como vocês podem ver, o rendimento do HGLG vem superando todos esses índices de comparação. Isso mostra que esse fundo já trouxe muito resultado e que ainda pode trazer muito retorno para os cotistas. E o dividend yield do fundo aqui comparado com a NTN-B 35, que nada mais é do que o Tesouro IPCA mais 2035. Então, na comparação, em 2017, o HGLG 11 chegou a ter uma diferença de 3,9% ao ano e atualmente ele está em torno de 1,3% ao ano. Mas como vocês podem ver, em todo esse tempo, o fundo sempre superou o rendimento do título do Tesouro IPCA. Então também é um resultado muito interessante. Então, pessoal, eu vejo o HGLG 11 como um dos
melhores fundos de logística e para mim o segmento de logística é um dos que tem maior potencial de retorno para o futuro. Eu invisto no HGLG11, mas esse vídeo não tem nenhum intuito de fazer uma recomendação de compra ou de venda. É somente um conteúdo e um material educativo para ajudar vocês a estudar melhor e entender melhor o que esse fundo imobiliário tem de bom e de ruim. Então eu peço de novo, curtam esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser mandado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!